8 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 29 de março de 2023. Estamos ao vivo aqui no estúdio principal da Rádio Bandeirantes, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, de onde estamos transmitindo as principais notícias do dia, comentando e colocando na principal mesa de debate do rádio brasileiro os assuntos mais importantes para o seu conhecimento. O primeiro assunto que eu puxo aqui para a gente discutir com os nossos ouvintes na manhã desta quarta-feira é justamente a declaração desastrosa do presidente da Apex, ex-senador da República, ex-governador Jorge Viana, que foi, junto com um grupo de empresários, em sua maioria do agronegócio, para a China, para fazer negócios, para justamente promover o Brasil e trazer para o Brasil mais acordos comerciais com o nosso principal parceiro, que são os chineses. Muito bem, colocado isso, o que disse o Jorge Viana em um dos encontros que nós tivemos lá na China? Que nós desmatamos a floresta amazônica, que não se pode dizer outra coisa. Ele disse tanta bobagem, mas eu separei aqui só um trechinho pra gente rebater essas declarações e colocar a coisa no seu devido lugar. Tão foi negativa a repercussão das suas declarações que ele mesmo, na madrugada de hoje aqui no Brasil, durante o dia dessa quarta-feira lá na China, teve que se retratar, teve que dizer que não queria atacar o agronegócio, que de maneira nenhuma ele estava falando mal. Mas vamos ouvir atentamente o que ele disse num trechinho, né? Nas bobagens que disse lá na China. Falei que 84 milhões de hectares foram desmatados nos 50 anos últimos. E para que essas áreas estão sendo usadas? Tem um dado do Ministério da Agricultura, o Amazon, Map Biomas e FAO, são dados que tratam desses 84 milhões de hectares. Nós temos 67 milhões de hectares para pecuária, 6 milhões de hectares para produção de agricultura e grãos. E temos 15 milhões, próximo de 15 milhões, de floresta secundária. Isso é um atentado à lesa pátria, né? É uma construção de uma narrativa a respeito de uma ocupação histórica de 4 séculos. Parece que ele está falando do último governo, do passado recente do Brasil. Mas esses números só podem fazer sentido se nós pegarmos toda a história do período da humanidade e a história da Amazônia. Outro ponto importantíssimo, né, de ser explicado, rebatido e questionado para o senador. Ele está falando do quê? Ele está falando do bioma Amazônia? Ele está falando da Amazônia Legal? Só pode ser. E você sabia que a Amazônia Legal, ela não é só floresta. São 700 cidades que estão nessa chamada Amazônia Legal. 25 milhões de habitantes moram na Amazônia Legal. Isso inclui 1/3, por exemplo, do Pantanal. Olha a linha de raciocínio que é preciso desenvolver para que você tenha clareza desses números que foram jogados para os nossos principais clientes do agronegócio brasileiro. Como se isso tudo tivesse sido feito agora, nos últimos anos. Isso, claro, traz um generalismo que é prejudicial para o Brasil, que vai exatamente na contramão dos anseios dessa viagem e dessa missão para a China. E é claro que nós precisamos questionar também o Jorge Viana, presidente da Apex, se ele é contra a presença humana na Amazônia. Ele é um homem da Amazônia falando mal da Amazônia, porque ele é do Acre. Vocês muito bem sabem, eu já disse aqui a sua ligação com o Estado. E se a gente for aprofundar um pouco mais o histórico de Jorge Viana nessa discussão, nós vamos pegar projetos, por exemplo, como a Florestania. Vocês lembram dessa que ele lançou lá no Acre? Exatamente. O Acre virou um estado atrasado, com um grau de violência enorme, hoje comandado pelo narcotráfico, justamente por impedir o avanço de algumas técnicas para abastecer essas pessoas que moram na Amazônia. Aliás, quem mora na Amazônia hoje vai comer o quê? Se não tiver uma agricultura lá perto. E não são esses números que foram trazidos aí que são absolutamente questionáveis, como eu já pontuei aqui no início do comentário. A Amazônia, ela não tem um frigorífico hoje que forneça carne para a China. Por que nós fomos tocar nesse assunto dessa maneira atabalhoada para causar confusão, para atrapalhar toda essa missão brasileira no país chinês? Hoje, o forte
da agropecuária brasileiro, ele está no sul, no sudeste, no centro-oeste do país. É só você observar os números e saber de onde está saindo esse número estratosférico do PIB do agronegócio brasileiro. A Amazônia, a agricultura da Amazônia hoje ela é voltada absolutamente para a população que lá está, que não consegue comprar laranja de São Paulo, que não consegue comprar fruta. Esse povo todo precisa comer. E tem uma agricultura que é numa parte pequena do território que é justamente para abastecer a população que lá vive. Como eu dizia para vocês, se não fosse o agronegócio, o estado do Acre, de Jorge Viana, estaria ainda mais atrasado, porque foi justamente o agronegócio que propiciou a ponte do Rio Madeira, tão falada aqui nesse jornal recentemente, que liga Rio Branco a Porto Velho, favorecendo algum tipo de ligação do Acre com o restante do Brasil, que não por via aérea. Então, são muitos os pontos que precisam ser discutidos, e sobre a florestania que eu toquei aqui, vocês devem lembrar que a principal missão dessa proposta era justamente a piscicultura. Peixe come o quê? Peixe come soja, come farelo de milho, tudo que vem da plantação de outras áreas do Brasil, inclusive dessa pequena parte da Amazônia que é utilizada para a agricultura. Olha, ouvi alguém do MST, desses movimentos todos, falar dessa maneira. Agora, o presidente da Apex não pode jogar o assunto dessa maneira, ainda mais numa missão internacional importantíssima como essa, que é de brasileiros e dessa comitiva de empresários e políticos na China. Que situação, hein? Mais uma bola fora desse governo, hein, Cláudio Humberto? Bom dia para você.